sétimo vídeo, eu quero mostrar para você o que vai acontecer com as pessoas que praticam o pecado e não se arrependem aos olhos de Jeová e aos olhos de seu Filho Jesus Cristo, que foi designado nosso juiz. Olha aqui, o Salmo 37, versículo 9, deixa muito claro. Porque os malfeitores serão desarraigados. Se você procurar essa palavrinha em hebraico, que está lá no finalzinho, que é a palavra karat, significa destruídos, tá bom? Mas aqueles que esperam no Senhor, aqui é Jeová, evidentemente, com letra maiúscula, herdarão a terra. Pois ainda um pouco, olha, e o ímpio não existirá, olha, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Então você vai no novo mundo, né, no paraíso, vai procurar onde estava aquele ímpio que praticava pecado, né, atrocidades contra Deus. Olha lá, cadê? Você não vai ver mais, por quê? Porque ele deixou de existir. No Armagedon ele será destruído, entendeu? Em contraste com os mansos, né? Os mansos herdarão a terra, olha, se deleitarão na abundância de paz. Ó. Os justos herdarão a terra e vão viver na terra para sempre. Tá vendo? Muito bem, grave bem essa informação aqui, ó. Que o ímpio deixará de existir, tá vendo? Não vai existir mais. Isso é confirmado em outras passagens da Bíblia, como por exemplo, aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. O que vai acontecer com aqueles que não depositam fé no Filho de Deus, Jesus Cristo? Aqui aparece a expressão não pereça, mas tem um número pequenininho aqui, ó, que vai nos levar no dicionário lá na frente, tá? Enquanto quem fará o que é correto, evidentemente, ó, ganhará a vida eterna, mas o que vai acontecer com quem não reconhece? Vamos ver o númerozinho lá no finalzinho, no dicionário? A verdade, na verdade, ela está oculta lá no final, né? Você vai descobrir isso agora, olha. 622, né? Então vamos achar lá. A palavra que ocorre ali, naquele texto, não é simplesmente morte, né? Uma morte como uma morte natural. A palavra grega que ocorre aqui é essa aqui, ó, apólume, tá? Aqui, ó. Ela está lá naquele númerozinho lá que você viu, 622. Ela tem o sentido de destruído por completo. Tá vendo? Ó? Destruído por completo. Tá? Também tem o sentido de morrer, mas no sentido de ser morto. Não é uma morte simples, natural, não. Como que executado, no sentido de executado. Tá bom? Então, ao passo que os justos ganharão a vida eterna, né? Por desempenharem, né? Exercerem a sua fé no Filho de Deus, entendeu? Aqueles que não fizerem isso, olha lá, serão destruídos. Nós vemos algo similar aqui na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Uma passagem bem conhecida aí, principalmente pelos evangélicos. Ó. Os quais, por castigo, padecerão de eterna perdição, ante a face do Senhor, Jesus, evidentemente, e a glória do seu poder. Aqui nos leva também a outra palavrinha lá no final. Vamos ver. 36, 39 agora. Vamos ver que palavra grega que ocorre nesse lugar, no sentido de perdição. Quando você pensa em perdição, você fica um pouco vendido. O que realmente quer dizer isso, né? 36, 39. Está lá no alto. Já localizei aqui, ó. A palavra que ocorre ali é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Óletros. Isso mesmo, óletros, né? Qual que é o sentido dela? O sentido de ruína, destruição. Então, o que vai acontecer quando o Senhor Jesus vier na glória do seu reino no Armagedon contra os maus? Eles serão destruídos por completo, viu? Tá? Então, eles deixarão de existir, cumprindo ali o salmo que nós acabamos de ver. Quem mais será destruído no final de tudo? Vamos ver? Olha aqui, ó. Vamos no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 20. Veja o que vai acontecer. Quem será destruído também? Olha aqui. Por que é importante você guardar essa informação? Deus de paz, Jeová, evidentemente, esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. Quem será esmagado? Satanás. Quem vai esmagar? Deus vai esmagar Satanás. O que você entende por esmagar? Você já pisou numa barata? Então você entendeu o que significa esmagar, tá bom? Então, outra passagem mostra o que vai acontecer com o diabo. Por que é importante você gravar essa informação? Para que você entenda o sentido figurado depois, lá
nos próximos vídeos sobre a Geena e o lago de fogo, o que realmente representam, tá bom? Vocês estão vendo aí que Satanás também será destruído, né? O versículo 14 aqui também mostra que Jeová, por meio de seu filho, vai fazer o quê? Ó? Aniquilar o que tinha o império da morte. Olha lá, o diabo. O que você entende por aniquilar? Por eliminar por completo, não é? É isso que vai acontecer, tá bom? Quem mais será destruído também? Grave essa informação. Olha aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Será aniquilado ou destruído. Olha aqui, ó. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado ou destruído é a morte. Então você viu que nessa série, nesse vídeo, aliás, esse vídeo especificamente aqui, o 7º vídeo, que Satanás será destruído por completo, todos os maus serão destruídos por completo na terra, a morte também será destruída. Por que é importante você gravar essa informação? Para que você entenda nos próximos vídeos, quando nós falarmos um pouquinho a respeito da Geena e do Lago de Fogo. Vai ficar bem mais fácil de você compreender, ok? Neste 8º vídeo, eu quero mostrar para vocês como que a mentira tem perna curta. Então, eu estou aqui no livro do Salmo, como você pode notar. Dessa vez eu estou usando a Bíblia textual. A vantagem dessa Bíblia é que ela preserva algumas palavras-chave com o sentido original que foi escrito nas Escrituras, tá bom? O Salmo 16:10 é uma profecia a respeito de Jesus. Ó. Diz assim, ó, porque não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Veja que o apóstolo Pedro citou exatamente essas mesmas palavras aqui no Evangelho, aliás, no livro de Atos, né? No livro de Atos, capítulo 2, versículo 27. Aqui, ó. Já deixei sinalizadinho para facilitar um pouco. Veja que ele usou exatamente as mesmas palavras do Salmo 16:10, no versículo 27, e mais uma vez ainda no versículo 31. Tá? Aqui, ó, versículo 31. Tá bom? 32 começa aqui, ó. Veja que ele repetiu exatamente as mesmas palavras. Então fica muito claro que Sheol e Hades realmente são equivalentes, né? Então, a expressão que é usada aqui pelas pessoas que defendem essa doutrina do inferno, até certo ponto está correta aqui, ó. Você está vendo aqui, ó. O Hades é o equivalente do Sheol em hebraico. Ok, é verdade mesmo. Salmo 16:10 e Atos 2, 27 e 31 comprova isso, né? Muito bem, Jesus esteve exatamente no mesmo lugar citado, né? Ou Hades ou o Sheol, né? Como nós podemos observar. Só que veja aqui embaixo o que diz aqui, ó. O Hades não é a sepultura. O que o Hades é então? O Hades é uma prisão temporária, onde os condenados que estão lá estão conscientes e em tormentos. Bom, agora a coisa já não bateu. Aqui que está a contradição, né? Aqui que está a contradição. Então vamos abrir novamente, ó. Veja que é a mesma coisa, entendeu? Mas o Hades é lugar de tormento, enquanto o Sheol não é. Então, como que pode ser a mesma coisa, enquanto um é e o outro não é, né? Como eu disse para vocês, a mentira tem perna curta. Então, vamos abrir no livro de Eclesiastes agora e vamos comprovar isso, tá bom? Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Comumente, essa palavra aqui, ela é traduzida por sepultura na grande maioria das Bíblias, mas não por inferno. Por quê? Porque daria a entender para o leitor que aquele que está no inferno, ele não tem dor, não tem sofrimento, não tem nada, tá vendo? Não tem conhecimento, não tem nada, né? Veja aqui o versículo 5 que está do lado, que é exatamente como está nas Bíblias evangélicas. Olha aqui, ó. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem nada. Aí continua a leitura, né? Olha lá. A memória foi posta no esquecimento, etc. tal. E onde que vai os mortos? Os mortos vão todo para o Sheol, que é traduzido na grande maioria das Bíblias simplesmente por sepultura, e não por inferno. Então aí você já viu uma grande contradição que aconteceu, né? Entre aquele comentário ali do Manual da Assembleia de Deus, né? Que é a mesma coisa das outras. E eu estou falando da Assembleia de Deus, mas todas pensam igual, tá bom? Essa mesma palavra ocorre aqui no texto de Jó, capítulo 14, versículo 13. Você está vendo aqui, ó.
no centro do vídeo. Olha aqui, ó. Jó, evidentemente, estava sofrendo muito e ele orou a Deus, né? Vamos dizer assim. E veja o que ele pediu aqui, ó. Olha, né? Se me guardasses escondido no Sheol, tá vendo? Enquanto se aplaca a tua ira, e fixaste um prazo e lembraste de mim. Então, o que Jó queria na verdade? Será que ele queria aumentar o sofrimento dele no inferno, cheio de fogo e tormento? Evidentemente que não. Ele queria, na verdade, ele queria ser guardado, ó. Ele queria se poupar de tanto sofrimento que ele estava tendo naqueles dias. E se ele ficasse ali escondido, guardado no Seol ou na sepultura, né, aqui representando a sepultura comum da humanidade, ele tinha esperança de que um dia Deus pudesse se lembrar dele e trazê-lo de volta na ressurreição. Simples assim. Então fica muito claro que a palavra Sheol e a palavra Hades, que são realmente equivalentes, elas têm um único sentido de sepultura comum da humanidade, onde todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos estar. Todos nós, né, bons ou ruins, né, homens ou mulheres, todos estaremos nesse mesmo lugar aqui. E não tem nenhuma ligação com sofrimento, não tem nenhuma ligação com dor, nem com alegria, nem com nada, conforme nós lemos ali no texto de Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 a 10. Espero que essa parte aqui também fique bem clara para você, para que você possa entender o que vai acontecer um pouco mais adiante quando nós falarmos da Geena, tá bom? Essa aqui foi a Bíblia que eu usei nesse 8º vídeo, uma Bíblia textual, realmente uma bela Bíblia, que preserva algumas palavras, o seu sentido original, para facilitar o entendimento do leitor, ok? Neste 9º vídeo, eu quero mostrar para vocês como que a cristandade, ela criou um segundo inferno. Nós temos aqui no texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, uma expressão bastante interessante. Diz assim, ó: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Veja que, para a palavra inferno aqui, nós temos um número pequenininho que nos leva à referência grega que está lá no finalzinho da Bíblia, tá? Então nós vamos abrir lá e ver que palavra que ocorre aí. Mas olha que interessante, não fala nada de fogo, não fala de tormento, viu? E está ligado a anjos, como você pode notar aqui o texto, tá? Então vamos para o dicionário e vamos ver que palavra que realmente ocorre ali. Será que seria a palavra Seol e Hades, que foi traduzida, né, em algumas vezes por inferno? Vamos ver aqui, ó. Vocês vão perceber como que a mentira tem perna curta, né? Olha aqui, ó. A palavra que ocorre ali, veja o número pequenininho aqui, ó. Esse aqui, ó. Repetido, ó, 50-20. A palavra que ocorre ali é essa aqui, ó, tartaró, tartaró, tá vendo, ó? Qual que é o sentido de tartaró? Tartaró tem o sentido de abismo e o sentido de encarcerado, tá vendo? Encarcerado. Isso aqui é comentário adicional. O sentido é esse aqui, tá? Muito bem, mas ela foi traduzida também por inferno. Olha só. Como você pode notar, o inferno que nós aprendemos ali, o Seol e Hades, ele não tem nenhuma associação com dor, sofrimento ou qualquer coisa assim, nem com alegria também, né? E a palavra veio na verdade de Seol e Hades, e não de Tártaro. Mas Tártaro também foi traduzida por inferno, né? E o que representa esse abismo, esse encarceramento? Ele representa aqui a prisão simbólica, vamos dizer assim, que os anjos que desobedeceram a Jeová antes do dilúvio, né, abandonaram a sua morada celestial e se materializaram e vieram ter relações com as mulheres. Esses anjos, eles foram rejeitados por Jeová, então eles estão em completa escuridão espiritual, como que em cadeias, aguardando o julgamento final de Jeová para serem destruídos. Mas veja que a palavra que nós temos ali é tártaro, quer dizer, eles estão num abismo profundo de escuridão. Apenas isso é que o texto quis dizer. Não existe luz favorável da parte de Jeová para eles. Por isso que Pedro usou isso aí. Mas por que essa palavra foi traduzida por inferno? Veja como que a tradução, em algumas Bíblias, na João Ferreira de Almeida, ela foi baseada na mitologia grega. Olha aqui, ó. A origem da palavra de Tártaros, tal, a palavra inferior do Hades, na mitologia grega, onde os espíritos dos ímpios eram aprisionados e atormentados.
E no Novo Testamento, lançar no Tártaro, lançar na Geena, tal. Ó, essa expressão é usada, ocorre apenas em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Veja que a tradução para inferno foi baseada na mitologia grega, olha só, e não na pura verdade, simplesmente, por assim dizer. Então a palavra Tártaro representa simplesmente um abismo profundo de escuridão, os quais estão quem? Estão os anjos, né, que se tornaram demônios, aqueles que se materializaram antes do dilúvio e vieram para a terra para ter relações com as mulheres. Então eles não têm luz da parte de Jeová, como se estivessem aprisionados. Então a expressão tártaro ali simplesmente denota uma espécie de prisão, né, da qual esses demônios não poderão sair mais. Apenas isso, né? Como você pode notar, Judas também descreveu o mesmo cenário. Aqui, ó, ele está falando dos dias de Noé. Aqui, ó. E aos anjos que não guardaram o seu principado, né, o seu lugar, mas deixaram a sua própria habitação. Veja que está se referindo àqueles filhos de Deus de Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2, que abandonaram a sua morada celestial e vieram na terra quando se materializaram para ter relações com as mulheres. Esses aí, olha, eles estão reservados na escuridão e em prisões eternas, né? Quer dizer, o efeito eterno, na verdade, contra eles, né? Não que seja um lugar real, porque não existe essa prisão real, mas foi usado em termo simbólico como que eles estivessem aprisionados em completa escuridão, aguardando simplesmente a destruição da parte de Jeová. Voltando aqui ainda no texto de Pedro, deixa eu abrir aqui novamente para vocês verem. Então, por aí você já nota um erro de tradução. Como que pode, né, essa prisão simbólica citada aqui, para os anjos também serem traduzidos por inferno? Já não tem o menor sentido dizer isso, já é um erro de tradução. E nós estamos explicando aqui que realmente representa. Veja que Pedro, um pouco antes, na sua primeira carta, capítulo 3, ele já havia mencionado que Jesus Cristo, depois de ressuscitado, ele foi e pregou aos espíritos, olha, em prisão, evidentemente se referindo àqueles anjos, àqueles demônios, entendeu? Veja que o contexto ainda diz, ó, os quais em outro tempo foram rebeldes contra a longanimidade de Deus, olha lá, esperava nos dias de Noé. Só para você ver o contexto aí que está se referindo realmente àqueles anjos que abandonaram a sua moradia celestial e se materializaram, né, para ter relações com as mulheres, dos quais surgiram aqueles filhos híbridos, né, os nefilins. Espero que este vídeo também fique claro para você, para mostrar mais um erro que a cristandade cometeu ao traduzir primeiro uma palavra que não tem nenhuma relação com o inferno por inferno. E segundo, o que realmente representa o Tártaro, né? Não é lugar de espíritos, de pessoas ruins ou qualquer coisa assim, não tem nenhuma associação com fogo, nem com tormento, nada disso, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês a capa da Bíblia que eu usei neste vídeo. Tá aqui, ó. Que com certeza nos ajudou bastante aí. Espero que seja de proveito para todos.